Olá concurseiro, olá concurseira, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Alexandre e vou estar com você com mais um conteúdo aqui na parte de concurso público, na processos, concursos. Então a gente está aqui estudando mais um módulo, mais uma lei, mais uma estratégia para se passar em concurso público. Tudo bem? Eu estou ministrando com vocês algumas disciplinas, do qual eu ministro em sala de aula, então a gente vai seguindo tranquilamente aqui dentro daquela rotina legal de videoaula, de estudo, de trabalho e tudo para que você possa atingir esse objetivo que é passar no concurso público. Nós vamos tratar hoje a Lei de Improbidade Administrativa, Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8429 de 92. Tudo bem? Nós temos que ter muita atenção à Lei de Improbidade Administrativa, porque ela foi uma lei que ela teve muita alteração. Pessoal, tem algumas pessoas que já colocam como uma nova lei de improbidade. Porque essa lei de improbidade administrativa, no ano de 2021, tivemos várias alterações significativas, principalmente para a prova de concurso público. E isso impacta muito na prova de concurso público. Outra atenção que você tem que ter aqui, esta lei é muito jurisprudencial. Então é uma lei pequena dentro de um contexto de estrutura de lei, mas ela é muito importante e tem muito entendimento jurisprudencial para essa lei. Com isso a gente não pode perder o foco, entender que muitas questõezinhas, se você, pessoal, estou estudando para noções, estou estudando para nível médio, nível superior, área específica, procuradoria, promotoria, não interessa, a gente vai trabalhar todas essas nuances da lei. Então não é uma lei complicada, mas é uma lei que ele pode dificultar para você e a gente tem que ficar atento a algum palavreado, algumas palavras-chave desta lei. Tudo bem? Então vamos trabalhar esse ponto, a gente vai bem tranquilo. O que mais se pede é sim os atos de improbidade administrativa. Então a gente tem uma estrutura de lei e a primeira ideia que você tem que sacar. A nossa lei aqui é reparação civil. Tudo bem? Professor, vi aula de infração disciplinar, vi aula de penal, beleza, dependendo do concurso que você estiver fazendo. Mas nós trataremos aqui que é a lei de improbidade e reparação civil. E isso você vai ter que começar a trabalhar e entender como funciona. A lei de improbidade, o que significa a palavra improbar? Legal? A lei de improbidade, o que significa uma pessoa proba? Uma pessoa proba é uma pessoa honesta. Legal? Então a pessoa proba é uma pessoa honesta. Então a lei de improbidade é lei de desonestidade. E nós temos que entender não o que é desonestidade no senso comum. Nós temos que entender o que é desonestidade dentro de um contexto de administração pública. O que o Estado entende como desonestidade. Legal? E a gente vai pegar os atos de desonestidade, em que circunstâncias, qual é o elemento subjetivo. Cara, o elemento subjetivo é essencial para o nosso entendimento aqui. Entendeu? A ideia de ações dolosas e culposas, como é que anda hoje em dia essa relação? Então vamos nos direcionar a essa estrutura na parte de lei de improbidade administrativa e vamos trabalhar bem de boa e você começar a entender, vou contextualizar a lei e você perceba, cuidado, tem muita informação que foi alterada agora em 2021, quase 60%, mais 50% da lei, tivemos alterações muito significativas. Antes, quando a lei foi lançada em 92, nós tínhamos 3 atos de improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, dano erário e atentado aos princípios da administração. Legal, depois criaram isso mais um, o 10A, depois tirou o 10A de novo e meteu os incisos dele em outra estrutura. Baseado nisso, vem comigo, legal, para estudar a Lei de Improbidade Administrativa 8429 de 92. Ela é bem bacaninha. Mas eu preciso contextualizar algumas coisas com vocês. Legal, professor PA, professor Paulo Alexandre, eu estou aqui com você. Primeira ideia é que a gente trabalha essa relação em qualquer lei. Quando eu estou em licitação, improbidade, 840, 8.112, direito administrativo, orçamento, cara, tudo você tem que ver de onde surge. Tá? Então, observa que a lei de licitações, existe uma lei de licitações, por quê? Porque a Constituição mandou. Existe uma lei de improbidade porque a Constituição mandou. Tá? Por que existe essa lei, professor? E qual a amplitude dela? Qual a abrangência dela? Então, aqui você já queima algumas ideias. Então, a Constituição já determinou, legal, o seguinte, é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, olha lá, então o artigo 15 da Constituição já traz uma informação sobre cassação dos direitos políticos
cuja perda ou suspensão poderá ocorrer por improbidade administrativa. Então você já começou a entender que existe uma penalidade consequência da lei de improbidade. Uma das penalidades é causada pela cassação de direitos políticos. Tudo bem? E no caso aqui da lei de improbidade, a gente vai ver que na lei de improbidade só cabe suspensão dos direitos políticos. Artigo 37, aí vem. Por que a lei existe, professor? Porque o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição reza o seguinte: os atos de improbidade administrativa importarão suspensão, olha lá, apenas suspensão, tudo bem? Estou enfatizando porque isso é prova, tá? Ele vai botar na prova cassação. Não, somente suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Então, observa que aqui você já começou a entender, começou a mapear, começou a perceber que a lei de improbidade administrativa existe porque a Constituição deu a ordem e ela já colocou algumas penalidades. Teremos outras, algumas a mais, mas ela já colocou algumas penalidades. Suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, de forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Tá? Então, olha só, o que eu quero que você veja aqui, ó, na forma e gradação previstas em lei. Ou seja, o que ele está falando? Faça uma lei para regulamentar os atos de improbidade administrativa na administração pública. Tudo bem? Então, esta é uma regrinha muito importante. Então, a lei federal, tudo bem? Essa estrutura aqui, ó, Lei 8429, tá? Mudar a corzinha aqui, ó. Sobre as sanções e aplicações em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, que trata o artigo 37 da Constituição. Opa, professor, beleza, legal? Mas apesar de eu ter colocado aqui lei federal, tudo bem? Ela é de amplitude nacional, tudo bem? A Lei 8429, legal? Ela é de amplitude nacional. Então, a lei de improbidade administrativa, eu vou falar isso de novo, vale para a União, o Estado, o DF, município e todos os poderes. Tudo bem? Então, todo mundo, muita gente envolvida na lei de improbidade, então ela vale para o DF, vale para o DF, vale para São Paulo, vale para São Paulo. Então, a lei de improbidade administrativa, ela é uma lei nacional. Tudo bem? Então, artigo 1º, disposições. Eu vou entrar ainda na estrutura da lei. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos desta lei. Tá? Então, ou seja, o objetivo dela, o objetivo da lei de improbidade, legal, é assegurar a integridade do patrimônio público e social. Beleza? Tranquilo, professor. Comecei a perceber a ideia que existe uma lei de improbidade administrativa. Mas antes de entrar na lei de improbidade administrativa, eu quero que você entenda por que ela é uma reparação civil. O que é isso, professor, reparação civil? Você vê lá, quem já estudou, não é pré-requisito, a lei de 8.112, 840 do DF, que trata do seguinte: o servidor público poderá responder civil, penal e administrativamente. Na lei está escrito isso, só que ele responde de outras formas também, somente eticamente. Tá? Então, civil, penal e administrativamente. O servidor poderá responder civil, penal e administrativamente. Tá bom? E essas instâncias poderão cumular-se. Então, seja, ele pode responder só por uma circunstância ou pode responder por 3 circunstâncias ao mesmo tempo, até 4 dentro do Código de Ética. Mas vamos explicar direitinho isso aqui, porque eu preciso que você entenda dessa ideia. Porque ele joga isso em prova. Vem comigo. Ele poderá responder civil, penal. Vamos pegar o penal aqui. O penal rapidinho. Ó. Ele responde penal por crimes ou contravenções. Gente, o que eu estou querendo colocar? Quando a gente recebe uma denúncia do servidor ou descobre alguma irregularidade, a gente tem que apurar em várias instâncias, e elas são autônomas.
tá bom? Então elas não se relacionam. Eu tenho que analisar a mesma denúncia de vários pontos de vista diferentes. Tudo bem? Vem cá. Então eu me fecho, tá? Então calma aí. Eu vou analisar, cara, dentro da situação administrativa, civil e penal. Então eu me fecho. Eu tenho que entender como isso funciona, tá? Então, civilmente, tá? Ele vai responder por atos dolosos, culposos, omissivos ou comissivos que causem prejuízo ao erário ou a terceiros. Tudo bem? Então, qualquer reparação civil do Estado é por ato praticado pelo agente público. Um ato doloso. O que é doloso? Legal? Doloso é intencional. Culposo é sem intenção. Por negligência, imperícia ou imprudência. Legal? Omissivo. Deveria ter praticado e não pratiquei. Né? Comissivo. Pratiquei além do que eu deveria. E causou prejuízo ao erário ou a terceiros. Beleza? Isso é reparação civil. Penal, quando eu cometo crimes ou contravenções. Administrativamente, quando ocorre, legal? Onde você apura. Administrativamente, você vai apurar a infração disciplinar, legal? Onde você vai ser precedido de um procedimento administrativo disciplinar previsto na Lei 8.112 de 90 ou 840 de 2011, que é o do DF. Opa, beleza. E você vai ter as seguintes sanções. Você pode ser advertido, advertência, suspensão ou demissão. Tudo bem? Cassação de aposentadoria e disponibilidade ou destituição do cargo ou comissão. Sobre o que você está tratando disso? Porque você tem que entender algumas relações, né? E eticamente? Eticamente ele responde por conduta ética, mas isso não está no 840 nem no 8.112. Você vai ver por quê, né? Onde ele pode receber a pena de... Opa, professor, cuidado aí. Censura, tudo bem? E aqui tem os decretos. No caso, decreto federal, vou botar aqui, ó. Decreto 1171/94 federal e o decreto 37297/2016 do DF. Tá bom? Então, isso aí são informações que a gente tem. Por que não aparece que o servidor responde penal, civil e administrativamente nas outras circunstâncias? Na lei. Porque a lei, né, do DF é de 2011, então o decreto surgiu em 2016, então não tem alusão na lei, e no governo federal é 90 e surgiu em 94 o Código de Ética Federal, por isso que não aparece na lei, mas novamente, quando eu recebo uma denúncia, eu tenho que apurar. Então, quando é administrativamente, onde eu vou trabalhar a infração disciplinar, então vamos supor que o servidor tenha recebido dinheiro de propina de uma licitação. A denúncia é dinheiro de propina da licitação. Então o que eu vou fazer? Vamos abrir um PAD. Quando eu abro um PAD, eu vou analisar a recebimento de dinheiro público do ponto de vista de uma lei específica. Então aqui eu vou abrir o quê? Abrir um PAD e vou montar o quê? Uma comissão que vai apurar
a infração disciplinar. Essa comissão está ali, ó. Tudo bem? Beleza? Ah, professor, mas isso também é conduta antiética. Então eu vou formar outra comissão. Aqui é a comissão de PAD, aqui é a comissão de ética. Tudo bem? Então a comissão de ética vai pegar a mesma denúncia e vai ver o que pode acontecer com ele dentro do universo da lei de ética, do decreto de ética. Uma comissão de ética está ali, a comissão de PAD está ali. Eles não interagem, eles vão trabalhar de forma distinta, cada um no seu universo, com a mesma denúncia. Beleza? E aqui, professor, quando ele comete um crime, nós, dentro da administração pública, não apuramos nada relacionado a crime. Então o que você faz? Nós encaminhamos ao Ministério Público, que caso aceite, vai iniciar os procedimentos para ação penal e vai ser encaminhado para o judiciário, que vai proceder às consequências de uma ação penal. Então, como aí? O servidor pode ser o quê? Vamos botar aqui, ó, pode ser preso. De uma forma bem... Quem é que manda prender? Somos nós? A administração pública manda prender? O servidor? Você roubou 500 mil, tá preso. Não. Tudo bem? A gente pega... Então, ou seja, o que eu quero que você entenda? Aquela denúncia, comissão de PAD. A mesma denúncia, comissão de ética. A mesma denúncia, Ministério Público. Observa que a gente só manda denúncia para o Ministério Público. Ministério Público, ele pega, aí ele inicia a ação penal, legal, encaminha ao judiciário, e aí dentro da estrutura da ação penal, ele poderá responder, legal, o juiz, cara, o cara foi preso, por quê? Então, aí que eu quero que você entenda a nomenclatura. Fulano foi demitido. Porra, se ele foi demitido, ele cometeu uma infração disciplinar. Captou a ideia? Se ele foi demitido, ele cometeu uma infração disciplinar. Esse palavreado tem que estar na tua cabeça. Pô, fulano foi demitido e que merda que ele fez? Cometeu infração disciplinar. Nós apuramos dentro da estrutura da administração pública e fizemos ele perder o cargo, pois ele foi demitido. A comissão de PAD procedeu às ferramentas e alguém julgou. Isso a gente vê lá no 840, você vê em lei específica. A ética, fulano foi censurado. Porra, então foi a comissão de ética. Beleza? E aqui, cara, então crime, fulano foi preso. Se ele foi preso, ele cometeu uma irregularidade o quê? Penal. Tudo bem? Penal. Caraca, professor, estou mapeando. E a parte civil? Essa a gente vai tratar aqui, tá? De forma bacaninha. De que forma? Olha lá. Eu vou botar algumas situações de exemplo aqui, ó. Vamos amadurecer essa ideia? Porque a reparação civil é muito ampla. Tá? Eu vou botar alguns exemplos aqui para vocês verem que a reparação civil, na realidade, é o que mais acontece na administração pública. E dentro aí do universo da reparação civil, dentro do universo da responsabilização civil, eu vou colocar a nossa lei de estudo. Tá? Então, como assim? Olha aqui, vou pegar o exemplo. Tá? Vou botar aqui nessa estrutura de exemplo, borrachinha. Tá? Exemplo. Primeiro exemplo. Acidente de trânsito. Tudo bem? Como assim acidente de trânsito? É, um carro da administração pública bateu num carro particular. Beleza? Responsabilidade civil objetiva do Estado. Quem é que vai pagar? O Estado. Ah, mas foi a gente que praticou. Beleza, é o Estado. Então, independente de ter sido doloso ou culposo, intencional ou não do motorista, né, entenda, né, se a culpa for do particular, é o particular que paga. Beleza? Mas eu estou colocando como culpa da administração pública. Independentemente de ter sido intencional ou não pelo motorista, o motorista, a administração pública vai pagar. Atos dolosos, culposos que causam prejuízo a terceiro. Beleza, professor. O que é isso? Reparação civil, gente. O motorista tem que saber... Isso é uma infração disciplinar? Não. O motorista não vai responder por infração disciplinar. Mas isso é um crime? Não. Ele não responde como crime. Então, por isso que ele
pode responder civil, penal, administrativamente e eticamente. Pode e não deve, depende do que acontecer. Caraca, professor, legal. Ah, mas o Estado não pode cobrar do motorista? Pode, aí é ação regressiva, aí o professor de administrativo aprofunda essa ideia com você. Tá bom? Mas eu quero pegar esse exemplo para trabalhar a nossa vida aqui. Outro exemplo, professor, manda ver aí. Pegar outro exemplo aqui, deixa eu mudar a cor aqui, ó. Outro exemplo, vamos ver aqui, tá. Vamos botar aqui perda de bens públicos. Perda / extravio. Como assim, professor? Vamos lá, pegar um exemplo aqui. Você vai entrar para a administração pública, não vai? Vai ou não vai? Tô te ajudando, porra. Então você vai entrar para a administração pública e dentro da administração pública você entra para a administração pública e dentro dessa estrutura, pá, entrei, professor. Depois de um tempo você se torna chefe. Tá, e daí, professor? Vou me tornar chefe, legal. Aí dentro dessa estrutura de você se tornar chefe, logo, na mesma semana vem um cara do patrimônio. Aí vem um cara do patrimônio e fala o seguinte, aqui ó, ô chefia, tá vendo isso aqui? Tô, o que é? Todo o patrimônio do departamento está no teu CPF. Quando você sair, o pessoal do patrimônio vai verificar o patrimônio. Aí o patrimônio vai ser verificado. Então eu tinha 30 cadeiras, 30 mesas, 30 computadores, estabilizadores, máquina, notebook, não sei o que. Todo o patrimônio está no CPF do chefe. Saiu, significa que o CPF do chefe vai ser perdido nesse momento. Tá bom? Então ele vai, se tiver faltando algum bem, o chefe vai ser solicitado a ressarcir o patrimônio público. Ué, pessoal, mas sumiu alguma coisa, não é culpa dele. É culpa dele, porque ele é responsável pelo bem. Então observa que quando eu mando um chefe, ó, sumiu 2 cadeiras. O senhor procura a cadeira ou o senhor paga a cadeira. Ah, eu vou pagar essa porra aí. Beleza, então vou pagar. Então ele vai ressarcir. Observa que é o quê? Uma reparação civil, porra. É uma reparação civil, tá? No caso culposo, não houve intenção, tá? Que causou prejuízo ao erário. É uma reparação civil. Então tem várias formas de reparação civil dentro da administração pública. Se ele não quiser, aí se torna outra história. Tomada de conta especial, segue a vida. Mas isso é, por exemplo, uma perda ou extravio de bens públicos. Ok? Agora, vem comigo. Quando eu entro na lei de improbidade administrativa, primeira coisa, ela é reparação civil. Primeira coisa é reparação civil. Beleza? Então, como é que eu faço? Eu vou formar uma comissão, aí a denúncia, não recebi a denúncia? Então, eu pego a denúncia e formo uma comissão. A outra comissão então, dentro da lei de improbidade, eu recebi a denúncia de improbidade. Pega aí, de novo aquele exemplo. 500 mil reais, o servidor recebeu 500 mil reais para facilitar uma licitação. É crime? É. Ação penal, judiciário. É uma infração disciplinar? É. Então olha lá, comissão de par de sindicância, comissão de ética, Ministério Público para ação penal. Mesma cagada, levou ele a 3 situações. Agora vamos ver a quarta? Aqui a quarta, denúncia, comissão. Se a comissão, olha lá, pega aqui comigo, eu repeti isso várias vezes. Só estou jogando a semente. Se a comissão, formei outra comissão. Comissão, olha gente, comissão de improbidade. Caraca, professor! Comissão de improbidade, sim. Comissão de PAD, 840, 8.112. Comissão de ética, Ministério Público, ação penal, comissão de improbidade. As comissões não se comunicam, porque cada um vai analisar o problema dentro do seu universo. O problema dentro do seu universo. Então, o que é receber 500 mil reais dentro da lei de improbidade? Vamos estudar isso. O que é receber 500 mil reais como infração disciplinar? Você vai estudar na lei na infração disciplinar 8.112 e 840. O que é você receber 500 mil reais para o código de ética? Tá? O que é receber 500 mil reais para a área penal? O Ministério Público decide. Tá? Então a comissão ela só vai decidir se é ou não um ato de improbidade. Presta atenção. A comissão vai decidir é ou não um ato de improbidade. É. Então, se a comissão decidir que é um ato de improbidade,
A gente vai encaminhar ao Ministério Público, que vai iniciar a ação o quê? De improbidade, que é uma espécie de ação civil, que vai encaminhar para o judiciário. Beleza? Então, olha só. A lei, o que eu já estou colocando para vocês? Nós aplicamos pena quando é infração disciplinar, mas não aplicamos pena quando é no caso de ação de improbidade administrativa. Nós formamos a comissão e verificamos, é ou não um ato de improbidade? É um ato de improbidade. É um ato de improbidade? Fecha o processo, encerra o processo. Encaminha o processo ao Ministério Público, que vai iniciar a ação de improbidade, que é uma espécie de ação civil, tudo bem, que vai encaminhar para o judiciário. Então, essas penas aqui, ó, que eu coloquei para vocês, olha aqui, ó. Vou mudar até a cor aqui para ficar claro para vocês. Suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento erário e outras penalidades que a lei de improbidade pode aplicar, é aplicado pelo juiz. Porque é o juiz que vai analisar a ação civil. Então, a mesma cagada pode levar o cara para judiciário por uma ação penal, por uma ação civil, perdão, por uma ação de improbidade administrativa, uma ação penal e uma ação de improbidade administrativa. Dentro da administração pública, a comissão de par e sindicância e a comissão de ética. Isso é importante, porque ele brinca com esses contextos, porque ele pergunta sobre essa ideia, porque tem prova de ética, você está estudando a lei de improbidade, mas tem concurso público que pede no edital. Ah, lei de improbidade. Lei de 8.102 e 840. Aí pede ética. Aí pede ética. Dentro de ética pede decreto, improbidade, 8.112. Aí isso numa questão de ética é misturar. Questão de ética. A comissão de ética, olha o que ele perguntou. A comissão de ética pode aplicar pena de advertência. Aqui, ó. A comissão de ética pode aplicar pena de advertência prevista na 8.112. A comissão de ética pode aplicar pena de advertência prevista em outra lei? Porra, não dá. A comissão de ética só trata dentro do contexto de ética e a pena aplicada é censura. E ele não pode aplicar uma pena prevista em outra lei. Se você perceber que os assuntos são tratados de forma distinta, eu estou te ajudando a entender o todo e a contextualizar as matérias. As matérias. Tá bom? Porque essa ideia aqui, eu falo dela quando eu estou em 8.102 e 840, falo dela quando eu estou em ética, falo dela quando eu estou em probidade. Porque você tem que entender o direito administrativo. Isso aqui é a base do direito administrativo sancionador. Então a gente tem essa prerrogativa. Então o que eu quero que você entenda aqui, ó? Lei de improbidade administrativa é uma forma de reparação civil. Tudo bem? Onde a denúncia chega para a gente, nós montamos uma comissão onde vamos apurar se é ou não, dentro dessa estrutura, a relação de um ato de improbidade, beleza? E essa relação da lei, e a gente Ministério Público, ação de improbidade, judiciário. E o juiz é que vai determinar a suspensão de direitos políticos. O juiz vai determinar a perda da função pública. O juiz vai determinar a multa, ressarcimento do dano. É o judiciário. Nosso papel é limitado. É até aqui, a gente vai até aqui. Daqui para frente não. Beleza? Show de bola. Agora, vamos lá, dentro dessa ideia, isso aqui é só a parte introdutória, tá? Onde a gente viu algumas funções a respeito disso aí, tá? Com isso a gente fica claro, vê que a reparação civil é muito ampla, tem muita informação na reparação civil. O motorista, lembra do motorista? O seu motorista está aqui, ó, acidente de trânsito. Não é improbidade administrativa. Motorista bateu o carro, não é improbidade administrativa, mas é reparação civil. Legal? Legal. Agora vamos lá. Imagina o motorista sai do carro com um porrete. Fala, você! E você? Vou partir para cima de você. Aí o motorista chega nessa aí. É reparação civil, não é? Porque o Estado não tem que pagar. A responsabilidade do objetivo do Estado tem. É um crime? É ameaça. É infração disciplinar? É conduta do servidor público.
Aí ele responde em 3, ainda conduta antiética, responde nas 4. Viu como pode virar? Um universo pode virar os 4 universos? Então eu posso estar vinculado apenas em um, ou posso estar vinculado nas 4 relações. Beleza, meu querido? Então, neste momento, essa parte introdutória eu considero importante para que você possa entender como funciona isso aí. Legal? E a gente vai entrar agora efetivamente na parte de lei de improbidade. Já já a gente retorna. Um abraço!